Bom dia, povo de Deus. Graça e paz para todos. A graça de Cristo é coisa nossa. Os nossos irmãos da graça é coisa nossa. Como disse aquele programa do Silvio Santos, todas as vezes que entrava um jurado, ele dizia: José Fernando é coisa nossa. Pedro de Lara é coisa nossa. Iraci de Almeida é coisa nossa. Sérgio Malandro é coisa nossa. Então, todos que entravam, Gilmar Chance é coisa nossa. Então, esse é um programa que nos deixou saudade. Então, hoje eu digo, vocês são coisas nossas. O Evangelho da Graça é coisa nossa, como disse uma irmã. Eu fico muito feliz, muito contente pelo que eu tenho recebido de vocês, os comentários que vocês têm feito, alguns que fazem alguns comentários maldosos, mas muito difícil. Mas eu tenho recebido muito elogio, muito obrigado de todo o coração, seja bem-vindo a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu não consigo falar o nome porque são muitos, mas eu digo, eu quero dizer a vocês, eu quero gravar uma mensagem agradecendo meus irmãos, meu irmão Macir, meu querido irmão Macir, o meu xará Nilson, irmão, o Paulo Roberto está comigo desde o início, há quase 4 anos atrás. Ele sempre manda os seus comentários. Eu fico muito contente e feliz pelos seus comentários, meu irmão e minha irmã. Mas eu tenho uma palavra para nós neste momento. E a mensagem é essa. A única coisa que não deu certo foi o ser humano. Mas, irmão Nilson, o ser humano não deu certo? Não. Isso eu copiei de um programa. Eu estava ouvindo um programa, um debate de um programa, e esta palavra foi dita, que a única coisa que não deu certo foi o ser humano. E eu comecei a raciocinar isso e falei, é verdade. Porque a própria palavra, lá no início, no capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Bem, segundo a teologia, eu já falei e volto a falar, a teologia não tem nada a ver com este livro. São coisas da mente humana. Se passou 80 mil anos, do versículo 1 para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. E Deus começou a criar, porque a teologia diz que primeiro Deus criou e depois Deus formou. Que Deus criou o homem, eles dizem que não sabe quantos milhares ou milhões de anos levaram. Eles não conseguem. Mas diz que do versículo 1 para o versículo 2, 80 mil anos. No princípio, Deus criou e parou. Mas depois ele formou. Então assim foi o homem. Ele criou o homem na sua imaginação. Assim como você, nós podemos criar alguma coisa, planejar, criar alguma coisa dentro de nós. Mas nós vamos formar aquilo, talvez, tempo. Coloca, cria e joga aquilo na gaveta. E anos pode passar. E um dia nós vamos formar. Então diz que Deus, o primeiro versículo diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra não existia forma nenhuma. Água. E o Espírito de Deus já movia sobre a face. No versículo 2, Deus começou a formar. Que haja. No poder da palavra falada. Que haja uma porção seca, que as águas se recuam para o seu lugar. Rios e mar e assim por diante. Sol,
lua, estrela, e que apareça uma porção seca, e que a terra produz erva, produz árvore frutífera e árvore que não dão fruto, semente. As águas ordenou que criasse os peixes e criasse os animais. Os animais, os quadrúpedes, foram criados. As aves foram criadas pelo poder da palavra. E depois, você acompanhando ali no início do capítulo 1 de Gênesis, diz que tudo saiu perfeito. Tudo saiu conforme a vontade de Deus. Nada Deus diz, ei, daqui não saiu bem não. Deixa eu reformar. Deus não precisou reformar, não é como o homem. Eu costumava dizer nas minhas mensagens, quando eu era, como se diz, eu era um pastor lá dentro do... né? Então eu costumava dizer que o céu não existe pilar para sustentar o firmamento. Eu falei assim, hoje o homem faz qualquer base aí, um prédio, uma ponte, tem que ter o pilar para sustentar. Eu falei, você olha para cima e você vê que um firmamento está aí parado. Onde estão os pilares? Os pilares, diz aí. Não existe. Está lá, parado. O sol e a lua, o que sustenta eles lá em cima? As nuvens carregadas de água. O que sustenta esse peso lá em cima? É Deus. O mover de Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus não é como o homem quem faz, como hoje. Nós olhamos para o primeiro carro que saiu, foi no século XIX. Foi o primeiro carro que saiu já praticamente, quase que no... já depois do meio do ano do século XIX, que saiu o primeiro carro. E até hoje, os homens não encontraram a perfeição. Até hoje, eles procuram se aperfeiçoar. Agora nós vamos fazer um carro assim. Agora nós vamos fazer... No início, eu alcancei o carro que era a manivela. Caminhão. Tinha uma manivela. Colocava uma manivela lá. Era um negócio assim. O homem pegava lá. E o carro pegava. Não tinha negócio de chave, botão, não. Era manivela. Essas pessoas mais antigas sabem do que eu estou falando. E até hoje, eles vêm vindo e vêm procurando se aperfeiçoar. E até hoje, o homem não encontrou a perfeição. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Não adianta querer dizer que o homem conseguiu algo perfeito, porque o homem é imperfeito. Mas Deus é perfeito. Deus criou e não voltou a repassar. Eu tenho que dar um repasso. Vou ter que desmanchar isso daqui e tornar a fazer de novo. Vou ter que corrigir isso daqui. Não, Deus fez tudo. E tudo que ele fez, ele aprovou. Porque tudo saiu perfeito. Saiu segundo a sua vontade. Mas depois de tudo criado, tudo feito, Deus disse, façamos. Agora vem então uma polêmica. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aí aonde essas religiões que se apegam com a Trindade e eles afirmam que existe 3 deuses. Não, porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3. Mas este livro fala de um. Os judeus crêem num somente. E nós da graça crêem num somente. Mas os religiosos, os protestantes, eles creem em 3. Não, mas vocês podem ver que ali no Jordão, ali confirmou, quando Jesus veio para ser batizado, ali estava Jesus. Tudo bem. E o Espírito Santo desceu
numa forma de uma pomba branca. Ali era o Espírito Santo. Tá bem. E Deus falou do alto: este é o meu filho amado. A ele, nele eu tenho prazer. A ele vocês devem ouvir. É o que ele falou no monte, lá no capítulo 17, lá de Mateus, lá no monte da transfiguração. Apareceu ali Elias e Moisés. E ele disse assim: Este é o meu filho amado. A ele vocês devem ouvir. Quer dizer, você não tinha que ouvir mais nem Moisés e nem Elias. Ali era o fim dos profetas e o fim da lei. A ele vocês devem ouvir. Então, voltando lá, passamos. Então eles falam assim: então aqui Deus estava com mais alguém. Que passamos está no plural. Passamos o homem segundo a nossa imagem. Então tinha mais gente com Deus. Mas espera um pouco, a Bíblia diz que os anjos estavam presentes. Pronto. Se é que não foi erro de quem escreveu, se não foi erro do primeiro que escreveu esse relato, se não foi erro de Roma, que pegou os escritos sagrados e levaram para Roma e escrever, se não é erro de tradução do latim para o português, se não é erro da gráfica, essas gráficas que nós temos, então Deus disse: vou fazer o homem, pronto. Façamos. Se é ele quem fez, por que façamos? Ele não precisou de ajuda. Ele fez sozinho. E o homem saiu. Ele olhou no homem. O que faltava no homem? Se ele colocasse um rabo, uma cauda no homem, ficava uma coisa ridícula. Como é que ia colocar uma cauda no homem? Como é que ficava? Então, se Deus colocasse um par de chifre no homem, ficava uma coisa ridícula. Como é que o homem ia andar com chifre? Então Deus fez o homem perfeito. Porque Deus poderia colocar, como colocou nos animais, uma cauda. Para que serve a cauda? Para coisar os mosquitos, os insetos, que muitas vezes atormentam o animal. A cauda serve para isso. A cauda ajuda os animais. O chifre, para defesa dos animais. Mas Deus colocou a mão no homem. Deus colocou a inteligência no homem. Então Deus fez o homem perfeito. Nada faltou. Mas o título da mensagem é essa. O único ser que não deu certo foi o homem. O homem não deu certo. O ser humano não deu certo. Esse é o título da mensagem. Por que não deu certo, irmão Nilson? Porque tudo que você vê de mal que existe nesse mundo procede de quem? Os animais não aborrecem a Deus. As guerras, as pelejas, os poderes, as maldades, prostituição, vingança, tudo que você vê procede de quem? Dos animais? Não. Procede de quem? Do próprio animal. Porque se o leão mata, abate a sua presa, é para se alimentar. Deus assim o fez. Se a cobra ataca uma pessoa, como a gente sabe que na Índia existe, eu vi uma reportagem, que na Índia existe uma parte lá da Índia, que é o país mais populoso do mundo, onde existe um tipo de serpente que uma picada dela é fatal. A pessoa não sobrevive. Existe. Mas Deus não arrependeu de ter feito a serpente, a cobra. Deus não arrependeu de ter feito o leão, o crocodilo, qualquer um desses animais que chega e devora sem piedade. A presa corre muitas vezes com o seu filhotinho, tentando proteger o seu filhotinho. Eles vêm... Por quê? Porque esses não aborrecem a Deus. Eles não poluem.
eles não estragam o meio ambiente. Por que existe tanto esses desastres que nós estamos vendo hoje na natureza? Procede de quem? Não, mas o que está acontecendo aí, esses fogos que está queimando, como lá no Canadá, como aconteceu lá na Grécia, como acontece aqui no Brasil, lá no estado do Mato Grosso, do Pantanal, é raio que cai e pega fogo. Que raio? Se lá não está chovendo. Que raio é esse? É o próprio homem quem procura destruir a natureza. Quem polui é o próprio homem. Quem destrói tudo que você pensar é o homem. Deus nunca repreendeu os animais, mas o homem sim. Por isso, depois do homem feito, Deus olhou, não faltava nada. Deus deu tudo para o homem. Coma do fruto, beba tudo. O homem precisava do quê? Nada. Mas o homem não se contentou. O homem quis além. A ponto do homem fazer aquilo, porque você sabe que a teimosia, a desobediência é o que desagrada a Deus. Deus tem prazer na obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saul disse Samuel, Saul, Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Porque o pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria, Saul. Então é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Então, se Deus disse para Adão, não faça, Adão não deveria ter feito. Mas Adão foi e fez o que Deus disse para que ele não fizesse. E dali em diante, a coisa começou a caminhar ao contrário do querer e a vontade de Deus. A ponto de Deus dizer, ali no capítulo 6 de Gênesis, vejo que o pecado do homem, não é o pecado. Não é o pecado do homem. Vejo que a maldade do homem é mal de vez em quando, uma vez por ano, não. Vejo que a maldade do homem é mal continuadamente. Quer dizer, sempre, sempre, sempre. A crueldade, a maldade do homem era mal. E Deus disse, arrependo de ter feito o homem que criei. Quer dizer, Deus não arrependeu de ter feito nada que ele fez, mas arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Mas, irmão, nisso é verdade. Tudo que você vê de errado na face da terra procede de quem? Dos animais, das aves, dos peixes? Pelo contrário, os homens que poluem o universo. O homem não contenta só com a terra. Agora eles querem explorar os planetas, mas nunca, sabe o que é a palavra never? Nunca eles vão chegar lá. Em 69, Apolo 11 pousou na Lua. Mentira. Eu li um jornal lá nos Estados Unidos que desmentia claramente essa mentira. Não tem comprovação, não tem prova. Você falar uma coisa, você pode falar, mas quero ver prova. Se em 69 Apolo 11 pousou na Lua, por que até o dia de hoje eles estão pelejando e a Lua e ninguém consegue chegar? Porque lá não é lugar, não é terra de ninguém. Lá não é terra, é um ser luminoso. Lá sol. Por que eles não tentam ir no sol? Então esse negócio, tal, isso é tudo coisa da cabeça do homem. O homem já explorou a terra, explorou a água, explorou o minério, o fundo da terra, explorou os mares, a profundeza dos mares, já explorou tudo. Agora eles querem ir nas alturas, mas nunca ele jamais descobrirá os mistérios de Deus. Eles até criaram um tempo aí, diz que ia fazer chover. Quando tiver uma nuvem, o avião vai entrar,
vai soltar bomba na nuvem, vai explodir a nuvem para poder chover. Cadê? Tá aí. Então, o homem é o único ser que não deu certo na face da terra. Todas as coisas saiu perfeito. E Deus se alegrou de tudo, mas do homem não. Porque o homem, sabendo que existe, possivelmente aqui onde eu moro, 3 vezes por semana passa o lixeiro, pois tem gente que pega o lixo e joga na rua, joga no quintal, vazio, pega, sai de carro e joga o lixo. Na primeira esquina que ele encontrar, ele abre o vidro do carro e joga o lixo. Agora eu pergunto, por quê? Porque o homem é o único ser que não deu certo. Ele contraria toda a vontade de Deus, não é alguma não, contra. Então você olha para este livro, você vê que a religião é a maior mentira que existe na face da terra, principalmente os protestantes. Irmão, nisso, mas a religião é mentirosa? Não, eu não estou dizendo esse livro aqui, ó. Muitas vezes vocês criticam os políticos. Os políticos mentem, sobem nos palanques, falam e não cumprem. Mas e esses chefes desses movimentos religiosos? A Bíblia diz que todos os homens são mentirosos. Todo. Romanos 3 e 4. Não escapa um. Todos eles são mentirosos. Então, volto a dizer, o único ser que não deu certo foi o ser humano. Porque é o único que Deus disse, me arrependo de ter feito o homem, porque só traz aborrecimento a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você gostou desta palavra, esta palavra te abriu o seu entendimento, continua me assistindo e eu peço, se você não é inscrito, inscreva no meu canal e a graça de Deus, de Cristo ressuscitado, esteja conosco para todo sempre. Graça e paz. Bye, bye.